Fala galera, eu tô aqui com a equipe do Mais Notícias na estrada que dá acesso à Fortaleza de Santa Cruz. Nós viemos aqui descobrir as histórias e as belezas desse lugar. Bora lá com a gente? Quem vê toda essa tranquilidade e calmaria do local, que foi eleito a 7ª maravilha de Niterói, não imagina que aqui já foi palco de muita guerra. A Fortaleza de Santa Cruz da Barra, no bairro de Jurujuba, chama atenção não só pela paisagem, mas também pela história que guarda em suas paredes. Um dos primeiros pontos da nossa visita é aqui na Capela de Santa Bárbara e o tenente vai contar pra gente agora um pouquinho da história. A pedra fundamental da nossa capela é lá do ano de 1612. Então existe um fato muito pitoresco, que quando os portugueses ocupavam uma posição, eles tinham 3 preocupações básicas. Primeiro, um local para a defesa, onde eles colocavam as suas peças de artilharia, um local para a aplicação da disciplina, local das prisões, e um local para a oração. Então, essa instalação, que é a atual Capela de Santa Bárbara, teria origem lá no ano de 1612, como o oratório a Nossa Senhora da Guia. E a partir de 1612, mais de 400 anos, várias histórias e lendas cercam a nossa Capela de Santa Bárbara. O tenente Henry me explicou que a estátua de Santa Bárbara veio parar na fortaleza por engano, e toda vez que tentavam levá-la ao destino correto, o mar ficava revolto e uma tempestade impedia a embarcação de sair. Desse jeito, acredita-se que Santa Bárbara escolheu a fortaleza como sua casa. Na visita à capela, também ficamos conhecendo a história da santa que foi condenada e morta pelo próprio pai. Nesse momento vem um castigo divino e manda um raio, fulminando Dióscoro. A partir daí, tudo que é relacionado à explosão, tempestade, é relacionado a Santa Bárbara. E nós, artilheiros, que é a arma da Fortaleza de Santa Cruz, cultuamos Santa Bárbara como padroeira da arma de artilharia. Então, veio a calhar Santa Bárbara como a nossa padroeira. Aqui na capela nós temos outras lendas, e uma bem interessante, eu posso mencionar para vocês, é que o padre celebrava a missa exatamente dessa posição onde eu estou. E na época, conta a história, que toda a guarnição da fortaleza era obrigada a assistir à missa. Se todos estavam aqui, quem tomava conta da entrada da Baía de Guanabara? O próprio padre. Os senhores vão observar que aqui na minha esquerda tem uma janela. E essa janela ela mira exatamente a entrada da Baía de Guanabara. Foi exatamente daí que surgiu a expressão um olho no padre e outro na missa. Além de aprender sobre uma parte da história do país, o visitante também é surpreendido a todo momento pela bela vista que o local proporciona. Perfeito para aqueles que adoram um clique. Nem eu resisti. Essas e outras belezas qualquer um pode ver de perto. E quando a gente acha que as belezas do local não podem melhorar, a gente chega ao ponto mais alto da fortaleza. Aqui, ao lado do farol, a paisagem é ainda mais impressionante. Tenente, qual a parte da história que o senhor tem para contar para a gente desse ponto aqui da fortaleza? Aqui nós temos uma visão privilegiadíssima da entrada da Baía de Guanabara. É um ponto único, onde as pessoas que visitam a fortaleza têm esse privilégio. Nós contemplamos a entrada da Baía de Guanabara. A Fortaleza de Santa Cruz é o ponto onde a cidade de Niterói mais se aproxima da cidade do Rio de Janeiro, numa distância de aproximadamente 1.500 metros. E aqui, na terminologia militar, nós costumamos dizer que fazemos um giro do horizonte, da esquerda para a direita, contemplando a entrada da Baía de Guanabara e pontuando qual era o sistema de defesa concebido desde o século XVI. A pedra fundamental da fortaleza, algumas fontes indicam que seria lá no ano de 1555, da primeira invasão francesa com Villegagnon. Ele teria colocado 2 peças de artilharia para defender a entrada da Baía de Guanabara. Posteriormente, após a expulsão dos franceses, os portugueses aproveitam essa posição e fundam uma bateria, chamada Bateria Nossa Senhora da Guia. Isso aconteceu no ano de 1567 e faz com que a Fortaleza de Santa Cruz seja o sítio de ocupação contínua mais antigo das Américas. Ou seja, desde esta data nunca deixou de existir um soldado sentinela da entrada da Baía de Guanabara. Antes os portugueses e hoje nós, os soldados do Exército Brasileiro. O primeiro tiro da nossa fortificação foi no ano de 1599, no contexto da União Ibérica. Em 1612, a nossa fortificação recebe uma série de melhoramentos
e se configura como Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Durante o passeio, descobri histórias impressionantes que aconteceram no interior da fortaleza. As celas, por exemplo, abrigaram muitos presos políticos e escondem muita tortura e sofrimento, até mesmo para aqueles que tinham culpa no cartório. Aqui, nós temos uma rápida comparação entre a minha altura e a altura do lugar, que é quase uma caverna de tão escuro e úmido. Lembrando que a altura dos europeus e piratas é algo em torno de 1,90 m. E as solitárias, com 1,5 m de altura, eram uma tortura à parte. Quando aconteciam as invasões pela Baía de Guanabara, os militares tinham uma visão privilegiada. Quem estivesse exatamente deste ponto contava com total visão dos dois lados onde os canhões estavam posicionados. Hoje, sem perigo de guerras ou invasões, o local continua sendo usado pelo Exército, não é mesmo, Tenente? A Fortaleza de Santa Cruz é a sede de um grande quartel, que nós chamamos de Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército. O que funciona hoje aqui? A Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, que nós consolidamos numa sigla que se chama AD1, ela é responsável por toda a parte doutrinária da artilharia do Comando Militar do Leste. Além disso, é também o comando da guarnição militar da cidade de Niterói. E quem quiser ter essa experiência maravilhosa, a visitação da Fortaleza acontece de terça a domingo, das 10 às 17 horas. O local tem estacionamento próprio, lugar para lanche e a visita é toda guiada por um militar que vai te passar todas as informações necessárias. E aí, vai perder essa aula de história com essa paisagem maravilhosa?